Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que vai te entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho destas coisas e que as escreveu. E sabemos que seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querida e querida de Deus, paz e bem, Jesus Cristo, ressuscitado e vivo está. Aleluia, aleluia, aleluia. O Evangelho de hoje, continuação do Evangelho de ontem, vale a gente relembrar para entender aqui essa sequência, né? Então, no Evangelho de ontem, a gente lembra que Jesus, ele conversava com Pedro e ia curando o coração de Pedro. E ao final dessa conversa, Jesus, ele alerta Pedro sobre a sua missão. E alerta Pedro também o que Pedro viria a enfrentar. O que a gente lembra, né? Jesus falando com Pedro que na velhice, na juventude, Pedro ia onde ele queria. Já na velhice, Pedro seria conduzido muitas vezes aonde ele não queria. E aí Pedro olha para João e pergunta para Jesus. Gente, é importante a gente ter esse entendimento. E até caminhando na mesma linha que a gente vinha conversando ontem, olha o que um coração machucado, coração ferido, coração que precisa ser curado, ele faz com a gente. Claro, Jesus estava naquele momento curando Pedro, perdoando Pedro, restaurando Pedro, mas o próprio Pedro ainda não tinha tomado posse disso. Não havia entendido, apesar de se doar, se entregar ali para Cristo, falar com Ele abertamente, com certeza estar mais leve. Mas o que Pedro chega e fala com Jesus? Uma coisa que nós temos que nos policiar muito. Senhor, e aquele fulano ali? Nós, Jesus, mas e aquele outro seu filho? Muitas vezes a gente não fala diretamente com Jesus, mas a gente chega e fala: ô padre, e aquele lá que tá ali? E o fulano de tal que faz isso, faz aquilo? Sabe? Outras vezes a gente nem fala, mas a gente pensa: nossa, que esse fulaninho aí tá falando, gente? Não é ele, aquele, não sei o quê. E aí Jesus, ele dá uma palavra dura. Mas, como sempre, né? Uma palavra dura, mas
respeitosa. Jesus chega e fala com o Pedro assim, né? Ô Pedro, o que você está querendo saber da vida do seu irmão? O que você tem a ver com isso, Pedro? Em outras palavras, Jesus chega para ele e fala assim, ô Pedro, o que te cabe entender do que meu pai reservou para o seu irmão, Pedro? Ô Pedro, vai cuidar da sua vida, Pedro. Gente, é isso. Jesus didaticamente fala comigo, fala com você. Ô Lucas, cuida da sua vida, meu filho. Para de se preocupar com o outro. Para de pensar o que vai ser do outro, não sei o que. Não te cabe. E olha como que é interessante, gente, porque a gente vive isso ainda hoje. Aí Pedro falou isso e Pedro escutou de Jesus, né? Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Olha o que Jesus falou. Jesus poderia falar assim, ô Pedro, se eu quero que João caminha comigo, e aí? Ou falar, Pedro, se eu quero que João vai pregar a palavra em Roma, e aí? Pedro, se eu quero que João fique aqui, e aí? Entendeu? Jesus podia falar qualquer coisa, Jesus falou isso daqui. E aí, olha como é que é a vida. Por isso que a gente precisa de ter nosso coração curado, gente. Isso é muito importante. Aí o povo viu aquilo e já começou o zum, zum, zum. Oh, Jesus falou que João vai morrer, não. Que João vai ficar aí até a volta dele. Olha só, gente. Nós não podemos cair nessa jogo de achismos, fofoca, inveja muitas vezes, de se preocupar demais com o outro. Não, gente. Vamos guardar pra gente aquilo que Jesus fala logo em seguida. Tu, ou seja, você e eu, segue-me. Jesus está chamando a atenção aqui de que, olha, eu te fiz um convite. A ti basta o meu convite. Não esquenta sua cabeça com o outro, não. Esquenta sua cabeça, não, meu filho. O seu caminho não vai ser muito simples. Não se preocupe. Não se ocupe com o externo. Se ocupe com as coisas do meu Pai, comigo e com você. E aqui não é, Jesus não falou, Pedro, fique indiferente ao outro. Muito pelo contrário, porque Pedro, todo mundo sabe, Pedro, primeiro Papa. Pedro conduziu a igreja primitiva. Mas é o que? É o foco. Onde está o nosso foco? E, gente, não podemos nos enganar. Não dá para focar em duas coisas. Então, ou nós escolhemos focar em Jesus, focar no seguimento de Jesus, e aí sim, pelo seguimento de Cristo, fazer aquilo que Ele nos determinar. E, obviamente, o serviço a Cristo é servir o irmão. Esvazia de si mesmo, pega sua cruz, vem e segue-me. Palavra de Jesus Cristo. Aquele que quer ser o maior, torne-se o menor de todos, o servo de todos. Eu não vim para ser servido, mas para servir. Então perceba que o caminho, a caminhada com o Senhor vai ser uma caminhada de serviço. Serviço para mim? Não, serviço para o irmão. Serviço para o reino de Deus. Isso é um ponto. Agora, o outro ponto é o nosso foco. Nosso foco está em Jesus ou nosso foco está no fulano, no ciclano? Ah, mas aquele ali, né? Eu tô aqui, ó, ralando, já tem anos seguindo, servindo,
E aí aquele irmão chega ali e agora ele já está lá na Canção Nova. Aí Jesus olha pra gente e fala assim, e aí? Entende? Não cabe a nós, gente. Não cabe a nós por nenhuma medida humana no seguimento ao Senhor. Porque quem distribui os dons, a palavra também nos diz isso. Quem distribui os dons é Deus. A nós cabe o que Cristo fala. Tu, pode colocar seu nome aí, Lucas. Tu segue-me. Jesus é direto. Jesus não coloca nem nada mais para não ter dúvida, para alguém escutar uma coisa e entender outra. Não tem jeito de entender outra coisa. Tu segue-me. Ordem. Acabou. Claro, Jesus, o sim, Pedro já tinha dado. Por isso Jesus fala assim, ó, se você já escolheu me seguir, então venha. É isso. Agora o que vai ser do outro, o que vai ser meu, o que vai ser... não interessa. O que interessa quando a gente olha para o outro é tentar enxergar Cristo no outro. Isso tanto para o momento em que você vai auxiliar o irmão, tanto no momento que você vai ouvir o irmão, tanto no momento que você vai servir o irmão, tanto no momento que você, se Deus assim o quiser, que você vai dar uma palavra de exortação para o irmão, uma correção. Mas lembremos sempre, gente, ver Cristo no outro. Ninguém se preocupa com Jesus no sentido de imputar a ele alguma coisa. Ninguém faz isso. Então vamos parar também de nos preocuparmos, de nos ocuparmos. A gente não trabalha para ninguém, gente. A gente trabalha, o caminho da evangelização é para o Senhor. E é tudo para Ele. Os frutos são para Ele. As pessoas tocadas serão para eles. O trabalho das outras pessoas, da mesma forma, é para Deus, é para a glória de Deus e é para o seu reino. Para que a gente possa verdadeiramente ter isso muito claro no nosso coração. E não entender isso de outra forma, senão o amor. Porque parece que Jesus está repreendendo assim veementemente, mas não. Jesus só está chamando a atenção. Aqui ó, Pedro. Alô, se liga aí, Pedro. Volta seu olhar para mim. Por que você está olhando para João? Olha para mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim, segue-me. Olha aí a palavra. Tu segue-me. Querido e querida, siga nosso Senhor. Tenha coragem, tenha o amor a Deus e o siga verdadeiramente. Querido Jesus, nós queremos te agradecer e te louvar por esse tempo litúrgico que está se encerrando. Permaneça viva em nós, Senhor, a graça e a esperança da ressurreição. A graça e a esperança do seguimento do nosso Senhor, que és Tu, que vivo e ressuscitado está e caminha conosco, que é íntimo de nós. Queremos te pedir, Jesus, que possamos verdadeiramente viver com os olhos fixos em Ti. Que vivermos com a alegria de termos somente Tu como nosso norte. Seguir somente a Ti e servir os irmãos. Vou repetir, é importante que a gente tenha isso no coração, querido Jesus, que nós possamos seguir somente a Ti e servir nossos irmãos. Para isso, sabemos que sozinhos não tem jeito. Então te pedimos, Senhor, fica conosco, Jesus.
para que nós possamos te seguir, para que nós possamos cumprir a tua palavra e a tua vontade. E nos faz cada vez mais íntimos, cada vez mais seus amigos, porque assim estaremos trilhando o caminho contigo e para ti. Muito obrigado, Jesus. Amém.